Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Um prazer estar aqui com cada um de vocês. Já adianto que nós estamos iniciando a nossa live no YouTube, simultaneamente no Instagram, como já foi dito aqui pelo presbítero Wagner. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, @IEAB_Limeira, procura aí, se inscreve e compartilha esse link para algum amigo seu, parente, enfim, pessoas que você sabe que precisarão ouvir essa palavra de esperança, de cuidado do Senhor para as nossas vidas. Eu quero, antes de iniciar essa reflexão, falar aos irmãos algo que eu falei já há alguns dias atrás, mas quero repetir aqui, para a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e para que Ele seja engrandecido. A minha esposa, inicialmente tem uma agenda que ela está cumprindo para aquilo que o Senhor a chamou, levando motivação, poder, unção, palavra do Senhor para mulheres em todos os lugares, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas no próximo final de semana nós fomos chamados para ministrar lá no estado do Acre. Então vai ser congresso de mulheres, encontro do Ministério de Mulheres, ou encontro de mulheres do estado do Acre, da nossa igreja, do Avivamento Bíblico. Então nós estaremos lá ministrando. Ela vai estar ministrando num dia, especialmente para esse congresso, para qual ela foi chamada, e eu estarei ministrando no outro, aí já para a igreja, para os irmãos de lá. Então peço que os irmãos orem por nós, por essa viagem, por esse tempo que ali passaremos. É um lugar que a maioria das pessoas não vai, Então eu estava conversando com o irmão aqui, e falou: puxa, nunca ouvi falar que alguém ia pregar no Acre, irmão? Então é isso, é o lugar onde o Senhor nos leva, onde o Senhor nos chama, nós lá estaremos. Então, ore por nós, ore pelas pessoas que lá estiverem, para que o poder do Senhor de fato, seja marcante na vida das pessoas ali, e tudo por Ele e para Ele. Amém? Eu quero então iniciar essa reflexão com você nessa noite, o Evangelho na prática. Vira para a pessoa que está perto de você, obviamente, se você quiser e puder, e diz para ela assim: se prepare, irmão. E diz assim: a partir de agora não fala mais comigo. Pode falar, mas fala a verdade. Pode falar, não é brincadeira não. A partir de agora não me toque, não me rele. Porque eu falo sempre, em tom de brincadeira, mas às vezes isso acontece. O comentário do irmão do lado tira alguns segundos da sua atenção. Esses segundos muitas vezes são preciosos para aquilo que o Senhor quer tocar aí no teu coração, tá bom? Então se você puder anotar, anote, mas o irmão do lado você só vai lembrar dele na hora que eu falar assim: lembra quem está do seu lado aí você lembra. Fora isso, vai de conta que não tem ninguém do seu lado, tá bom? Vamos ler então o Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 até o 29, nós vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 até o 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as praticam, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Esse texto, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, eu julgo que muitas vezes subestimado, não dão o devido valor a esse texto. Às vezes a gente olha para um texto como esse e resume e diz assim: tá bom, o texto está pronto. É isso aí, eu tenho que ouvir e praticar. Ótimo, está resolvido. Se eu não ouvir, se eu não praticar, ou se eu ouvir e não praticar,
eu vou me dar mal. Está resolvido, é um resumo, está ótimo. Isso é subestimar o texto. Isso é olhar para a palavra, para a Escritura Sagrada e olhar para ela e dizer, tem um valor, mas talvez não é o valor devido que nós damos a esse texto. E quando eu estava lendo então, o Espírito Santo ao meu coração foi categoricamente dizendo isso que eu estou tentando transmitir para você. Dê valor às pequenas Escrituras. Tem coisas que parecem pequenas, mas tem um alto valor. Se você observar biblicamente falando, aqueles que gostam de ler, né, o texto bíblico, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, esse texto também é citado. De uma outra forma, sob o olhar de Lucas, obviamente, mas também é citado. Então, se você tiver curiosidade, depois na sua casa leia melhor. Mas esse texto então fala, né, é o que nós chamamos do sensato e do insensato. Aquele que constrói com sensatez e aquele que constrói com insensatez. Importante dizer que a palavra sensatez é aquela pessoa que faz as coisas pensada, faz as coisas de maneira, né, não é atabalhoada. O insensato ele vai agindo, né, vai fazendo de qualquer jeito. Não, o sensato pensa, analisa e assim toma a sua decisão. O que nós vemos aqui nesse texto então é basicamente a fórmula de sucesso do céu. A fórmula de sucesso do céu, que é ouvir mais praticar, sucesso. Se você ouvir e praticar, vai dar tudo certo. O problema é só ouvir. O problema é praticar sem ouvir. Entendeu? Ouvir e praticar, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Repito, não adianta só ouvir. E não adianta querer praticar. Você já ouviu aquele ditado que a pessoa diz assim, não, esse aí é bom em tudo, ele faz de tudo um pouco. Sabe quem é essa pessoa? Que pratica muito sem conhecimento. De tudo um pouco, não se aprofunda em nada. Então toma cuidado com isso, porque no céu funciona aqueles que ouvem e praticam. Junta isso, vai dar tudo certo. Ouvir e agir são as principais bases da nossa fé viva. Porque tem uma fé que é morta, tá, gente? Tem fé que eu creio em Deus, não adianta nada. A fé viva é aquela que todo dia você está vivendo. Todo mês está acontecendo alguma coisa e você está vendo a mão do Senhor agindo a seu favor. Essa é a forma de sucesso, ouvir e agir. Repita comigo, por favor, ouvir e agir. Está tranquilo por enquanto. Por isso que eu digo, você falou para a pessoa que está do seu lado aí, se prepara. Meu irmão, minha irmã, nunca se ouviu tanto sobre Deus na história. Nunca se ouviu tanto sobre Jesus na história. Pode pesquisar aí. Religião, Jesus, Deus, Bíblia, palavra. Você vai achar os montes. Na internet, na livraria, aonde você for, vai ter alguém falando. Nunca se ouviu tanto. Bíblias, irmãos, são impressas aos montes, números estratosféricos, cada vez mais recorde em cima de recorde. Bíblia sendo impressa assim, de maneira que é quase impossível da gente contar. É recorde, gente. Pode pesquisar na internet. Pesquisa no Google aí, impressão da Bíblia. Você vai ver o quanto de Bíblia está sendo impressa. Mas, aí vem o mas. Nunca se esteve tão distante de Deus na história. Fala-se de Deus, prega-se sobre Deus, fala-se de Jesus, mas o distanciamento dele ainda continua. Olha, uma coisa que tem adoecido a nossa sociedade, o distanciamento de Deus. Sabe por quê? Estão ouvindo bastante, mas não estão praticando nada. E eu não quero que você olhe para quem está do seu lado, está perto de você, não. Essa palavra é para que a gente olhe para nós mesmos. Quantos domingos você já veio? Quantas quintas-feiras você já veio? Quantas escolas bíblicas você já veio? Ah, pastor, eu não participo de escola bíblica, eu não venho de quinta-feira, mas de domingo você vem. Você é domingueiro, não é domingueiro? Não é o crente domingueiro? Não é você? Estou dando risada aqui, assim, é brincadeira, falando sério, mas brincando um pouquinho, né? Mas você vem, quantos domingos você já veio? E aí? Sentir aquela presença maravilhosa aí. Chega a hora de praticar, não vai ser dessa vez.
Eu até tentei, pastor, mas não vai ser dessa vez. O que nós vemos nesse mundo que vivemos são atrocidades cometidas por muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus. Atrocidades. Gente cometendo crime, fazendo um monte de coisa errada, e aí você vai perguntar: já fui na igreja, já ouvi de Jesus, já até preguei a palavra, já fui pregador, já fui pastor, já fui isso, já fui aqui, já foi um monte de coisa, já ouviu, mas faltou fechar a fórmula: ouvir e agir, ouvir e praticar. Você está vendo como esse texto não é só isso? Porque vai acontecer algumas coisas. Aqueles que ouvem, aqueles que estão construindo, coisas acontecerão. A pergunta é se eu só vou estar preparado. Será que eu estarei preparado? Essa é a pergunta. Será que eu estarei preparado para aquilo que virá? Meu irmão, nunca se prometeu tanto nessa vida usando o nome de Deus. Nunca se prometeu tanto. Não, dessa vez vai dar certo porque Deus me falou. Dessa vez vai dar certo porque eu senti um negócio e é de Deus. É de Deus o que eu senti. Nunca na história. Irmão, num passado lá distante, se uma pessoa falasse isso, era perigoso ela ser morta na fogueira. Porque onde já se viu usar o nome de Deus desse jeito? Hoje não, hoje se promete tudo em nome de Deus, porque eu senti, porque Deus falou comigo, porque aí vem aquele negócio, né? Não deu certo, Deus mentiu. Não é possível, né? Deus mentiu, só pode ser. Não deu certo, o erro está em Deus, porque era Deus, Deus falou, eu senti, não aconteceu, meu irmão. Cai nessa não. Tem um monte de gente prometendo as coisas aí, usando o nome de Deus na história. E isso é só porque está ouvindo bastante, mas não está praticando. Porque ouvir é uma coisa, irmão, colocar em prática é outra. Pegue um livro, leia esse livro sobre fazer transplante de coração. Vai lá. Aí você vai na internet e assiste um videozinho, mas não pode ser mais que 10 minutos, porque ninguém aguenta, né, irmão? Tem que ser menos. Assiste um vídeo de 10 minutos, ó, para você fazer um transplante de coração é assim, faz um corte aqui, ali e tal. Aí você chega lá no hospital, ó, tô pronto. Vai lá, irmão, fazer um transplante de coração. Isso é muito ouvir e pouco praticar. É isso que acontece. Todo mundo sai louco. Não, porque, ai, Deus falou comigo. Ai, porque eu senti, irmão. Apóstolo Paulo, quando ele cai diante do Senhor, Senhor, Paulo, você está me perseguindo. Está na hora de você mudar a sua chave aí. Aí a Bíblia fala que é uma escama que estava nos olhos dele, que só depois da oração do discípulo que caiu a escama. O que Paulo fez? Isola, vai aprender, meu irmão. Vai saber que negócio que é esse de cristianismo. Pelo menos 3 anos Paulo fica exilado. Para depois começar a pensar em orar por alguém. Não, porque Deus eu senti. Já pensou se Paulo nos dias de hoje chegasse numa igreja e falasse assim: ó, eu sou fariseu. Ontem eu era fariseu, literalmente ontem, tá? Estou falando aqui, hoje é domingo. Sábado eu era fariseu, domingo eu sou cristão. Você, como assim? Você mudou, Paulo? Não, eu tive uma visão, Deus falou comigo. Ah, então você é mesmo. É isso que a gente ia fazer. Então você é cristão porque Deus falou com você, né? Porque você teve uma visão? Não, foi ficar isolado lá 3 anos. E ainda assim, quando ele volta, o povo ficou meio desconfiado dele ainda. Mesmo ele falando que ele viu Jesus, mesmo ele falando que Jesus falou com ele. Não, não é assim não. Isso é o mal da nossa sociedade hoje. Tem gente ouvindo, mas mudando pouco. Porque, irmão, o evangelho é mudança. O evangelho na prática gera mudança. Não adianta eu ouvir e ficar por isso mesmo. Ainda aqueles que mudam, muitas vezes fazem isso tão gradativamente, que às vezes a gente nem percebe que mudou. Não, pastor, eu estou mudando. Ô, irmão, mas é para mudar mesmo. Já viu que negócio? Não, você vai dar um remédio para a criança. Aquela criança que odeia tomar remédio. Aí você vai dar um remédio para ela, tem que dar 10 ml. Aí a mãe vai lá dar 1 ml. Daqui a pouco vai dar outro ml. Irmão, você quer fazer gradativo? Faz de 5 em 5. Seja mais radical. Porque senão não vai fazer efeito não, irmão. Você ficar embaçando, o remédio fora do frasco começa a perder as suas propriedades e assim vai.
Tem gente que está mudando, não, pastor, mas tem que ser muito devagar. Irmão, quem falou que tem que ser devagar? Aonde está escrito que tem que ser devagar? O que eu sei é que todas as pessoas que encontraram Jesus tiveram um impacto na sua vida. E no dia seguinte já eram outra pessoa. Já era outra pessoa no dia seguinte. Cadê o impacto, irmão? Sobre a minha vida, do evangelho verdadeiro, cadê a prática? Irmão, eu fazia isso, agora não faço mais. Isso é o que o texto está dizendo. Ouvir e praticar. Isso é o que o texto está dizendo. E o que a gente aprende agora de maneira mais profunda? Vá comigo, lá em Lucas capítulo 6, verso 46. No texto de Lucas 6, 46, como eu disse, esse texto que nós lemos também é citado nesse pedaço aqui da Bíblia. A mesma porção do texto que nós lemos. Mas eu quero ler apenas um, porque Lucas começa dizendo, ou Lucas insere mais uma informação no texto que nós lemos anteriormente, lá de Mateus. Jesus, antes de começar a explicar para eles sobre o sensato e o insensato, Jesus disse isso aqui, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu não vou ler mais, porque o restante é a mesma moral do primeiro texto que nós lemos. Jesus começa dizendo isso aí, ó. Por que vocês estão me chamando de Senhor do Senhor e não fazem o que eu digo? Irmão, chega de ser cristão não praticante, irmão. Chega de ser cristão que... E eu não estou falando de cristão não praticante, de que vai ou não à igreja. Eu estou dizendo de cristão posicionado como cristão. Cristão posicionado daquela pessoa, não, eu sou de Jesus de verdade. Não, eu faço uns negocinhos aqui, não, mas isso aqui não, irmão, eu não faço isso. Eu tenho medo de chegar numa rodinha e a galera está falando, não, porque eu faço, não, irmão, eu não faço isso. Não, parceiro, isso aí eu não faço. Mas por que você não faz? Antigamente era minha religião, não permite, não é isso? Hoje eu não faço porque eu não preciso. Eu não faço porque eu não preciso. As pessoas precisam, eu não preciso. Eu não faço porque o avivamento bíblico, a igreja, porque eu sou evangélico, porque a minha... Não, eu não faço porque eu não preciso. Todos, começa por aí, eu quero que você guarde isso. Todos vão ouvir. E olha o detalhe, muitos vão até falar de Jesus. Todos vão ouvir sobre Jesus, que é o texto que diz. Agora Jesus aqui inclui mais uma coisa. Muitos vão falar de Jesus, Senhor, Senhor. Meu irmão, mas esse tipo de pessoa está vazio, vazia, sem autoridade. Você sabe daquela pessoa que quando ela fala de Jesus para você, você sente algo diferente? Sabe por que você sente algo diferente, irmão? Porque o Espírito Santo está nela? Sim, também, mas principalmente porque ela vive o que ela está falando. Por isso que você sente algo diferente. Você não vai, irmão, eu estou falando uma coisa simples. Você não vai me achar no semáforo aqui nessa cidade de Limeira, daqui a 3, 4 quarteirão, passando no sinal vermelho. Você não vai me achar fazendo isso. Então eu sou a autoridade máxima aqui para dizer, irmão, não passa no sinal vermelho, porque isso não é papel de cristão. Porque você não vai me ver fazer isso. Mas quer dizer que porque eu não faço é certo? Não, não é porque eu não faço é certo. É porque o cristão se posiciona, influencia, certo? Ou ele é influenciado e passa a seguir a multidão. Mas não tem ninguém. Uma vez eu disse a uma pessoa, mas se não tiver ninguém pode passar. Aí eu falei assim, tá, então se todo mundo pensar igual você, o trânsito está uma beleza, né? Vamos pensar que todo mundo, não tem ninguém, todo mundo vai pensar assim, ok? Todo mundo vai chegar no semáforo, não tem ninguém lá. Não tem ninguém. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Irmão, eu não estou falando para você seguir um sistema, não estou falando para você seguir uma regra, não estou falando, porque a Bíblia diz, é o seguinte, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas desde que a lei dos homens não fira a palavra de Deus, faça isso, meu irmão, porque isso é ser exemplo. Isso é ser cristão posicionado. Mas estão falando de Deus. Mas estão pregando sobre Deus. Mas é Deus. Porque Deus falou, vazio, sem autoridade.
Cuidado, porque estão dizendo, Jesus diz, me dizem Senhor, Senhor. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Me dizem Senhor, Senhor, e Jesus está dizendo, mas vocês não estão fazendo o que eu estou falando, como assim eu posso ser Senhor de vocês, se vocês não fazem o que eu digo? Você pode dizer amém, irmão? Reage, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar triste. Vocês estão olhando para mim com uma cara de bravo. Vocês estão botando pressão em mim, gente. Senhor, Senhor. Aí Jesus fala assim, se você não quiser nem sair gritando meu nome, Senhor, Senhor, por aí, não precisa. Mas faz o que eu digo. Faz o que eu digo. Sabe, tem aquele negócio assim, ai pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu tenho vergonha de, sabe, chegar no lugar e começar a pregar. Tá bom, irmão. Tudo bem, Deus sabe, Deus te fez assim. Só viva o evangelho na prática. Faz isso. Outra coisa que nós aprendemos, primeiro todos vão ouvir, e muitos vão até falar, mas não vai adiantar muito. Segunda coisa, guarde aí, anote aí, todos irão construir alguma coisa. Todos vão construir. O texto já deixa claro que não tem a opção da não construção. O texto diz, tem aquele que constrói assim e tem aquele que constrói assado. Não existe não construir. Alguma coisa você está construindo. Amém, irmãos? Agora vamos lá, o que será, né? Aquele que constrói sobre a areia. O texto diz, né, que que é o insensato, construiu sobre a areia. Vamos pensar aqui na construção sobre a areia. Eu olhando isso aqui, falei, Senhor, não é possível, tem alguma coisa nisso aqui. É tão simples assim? Bom, a maioria de nós aqui, em algum momento da vida, já foi na praia, né? E você sabe que para você cavar algo bem, né, ali na praia, com a mão você faz. Um buraco, vamos pensar assim, em uma terra comum, você fazer 1 metro de buraco, você precisa de como é que chama aquele negócio de fazer buraco de alicerce, sei lá, gente, que é quadrado assim? Enxadão. Meu Deus. É que assim, ó, o Brasil é homogêneo, né, gente? Tem o enxadão, tem a cavadeira, tem gente mais moderna aí que usa máquina, né, não vai na mão. Mas vamos lá, você entendeu a dificuldade? Se eu quiser cavar um buraco de 1 metro na praia, na areia, com a mão eu faço, irmão. Agora faz isso numa terra comum, estou falando da terra comum. Faz isso numa terra comum. Com a mão? Ah, irmão, mas nem que a sua unha for a unha de um urso. Você não consegue. Consegue? Consegue, vai durar mais tempo, vai ser muito mais difícil, mas você consegue, então preste atenção. A areia dura menos tempo para construir as coisas. Quem constrói sobre a areia está buscando um pouquinho mais de tempo, ou seja, eu quero construir um pouquinho mais rápido. Eu não quero demorar igual todo mundo, eu quero que as coisas sejam um pouco mais rápidas. Entenda que isso está entrando na mente das pessoas gradativamente. Ao longo dos anos, nós queremos as coisas um pouco mais rápido. Antes, fritar um ovo, você tinha que ir lá, fritar o ovo, que é uma das coisas rápidas, né? Fritar um ovo, né? Pôr um salzinho, esperar o tempo. Tá. Hoje não. Hoje você compra lá na Shopee, tem um negocinho, que você põe o ovo lá dentro, põe lá no negócio, espera, pegou, já está pronto e tal. Aí inventaram o miojo. Tem crente miojo, gente. Crente miojo. Para ele, 3 minutos de culto tá bom. Tá bom, mas para que esse negócio de ficar... Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, essa igreja é uma benção, mas ficar 2 horas aqui não dá, né? 2 horas aqui dentro, meu Deus. Mas fica... Ai, Deus que me perdoe. Fica até 12 horas, se for o caso. Lá, sei lá onde você quiser imaginar aí. Lá fica. Mas aqui 2 horinhas não dá, irmão. Ah, não, 2 horas? Não, muita coisa. E quem constrói, então, sobre a areia está procurando rapidez, está procurando a coisa um pouquinho mais fast, né? A história do fast food e cobrando tempo. Não, mas é assim. Outra coisa, sobre a areia o custo vai ser menor. Vai ser muito menor.
Porque se eu consigo cavar com a mão, obviamente eu não vou precisar alugar muita coisa para fazer isso, eu não vou precisar contratar muita coisa, o custo é muito menor de quem constrói as coisas sobre areia. Tem gente querendo construir algo duradouro para a vida, mas não escolheu o solo correto, não escolheu a base correta. Sob a areia não tem nada que dure, irmão. Absolutamente nada que dure. Eu não sei aonde você está colocando a tua esperança de que a tua construção vai dar certo. E se alguém não entendeu ainda, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de vida, eu estou falando de legado, eu estou falando de valores. Construir valores sobre areia, construir uma vida sobre areia, com custo menor, com menos tempo, irmão. Criar filho dá trabalho. Se você quiser menos tempo, você vai conseguir, mas o teu filho vai ser criado de outro jeito. Simples assim. Viu? Teu filho, tua filha vai ser criado sob a areia ou sob a rocha, com mais tempo, com menos tempo, mas serão diferentes. Vai ser diferente. Então gasta tempo, irmão. Quem constrói sobre areia exige uma outra coisa que talvez é o que mais dói na nossa vida: menos renúncia. Irmão, areia, vai lá na praia para você ver. Está lá areia, irmão. Está lá areia, é só você construir. Você não precisa gastar muito tempo para procurar, você já sabe onde está. Não precisa gastar muito tempo para nada. Renúncia. É aquele negócio que você fala, não, eu preciso abrir mão para construir alguma coisa. Eu preciso abrir mão do meu descanso. Não, não precisa. Sabe por quê? Porque você vai achar areia em qualquer lugar. A hora que você levantar e falar assim, não, quero ir construir uma coisa na areia. Está lá areia. Você não precisa comprar, ir atrás, pesquisar. Não, irmão, a areia está lá no mesmo lugar de sempre. Sempre do mesmo jeito. Renúncia. Você quer construir algo duradouro, irmão? Prepara, porque isso vai tirar o teu couro em algum momento. Você pensa que uma igreja, uma instituição, uma empresa, seja qualquer coisa que envolva pessoas, vai dar trabalho. Vai tirar alguma coisa de nós, vai fazer com que a gente renuncie. Agora, se eu estiver procurando, não, eu não estou disposto a abrir mão disso aqui não. Não estou disposto a abrir mão disso aqui não. Então, meu irmão, a construção vai ser terminada? Vai ser terminada. A construção vai ser concluída? Vai ser concluída. Mas nós vamos chegar no resultado. Na areia, meus irmãos, coisas importantes são tratadas de maneira simples. Ah, pecou? Ah, errou? Ah, é assim mesmo, normal. Isso é construir sobre areia. Normal, todo mundo faz. Ah, mas esse pecado aí é grave. Não, mas hoje em dia está normal. Gente, tem gente construindo grandes construções sobre pecado. Sobre pecado. Com pecado escondido, com pecado oculto. Com o coração no pecado, está construindo errado, irmão. É uma grande construção, uma construção bonita, mas é sobre areia. É sobre areia. Não subsiste. É possível, pastor, prosperar em meio ao pecado? É, porque eu consigo construir sobre areia. O texto diz, a pessoa construiu tudo. Ela construiu sobre areia. Pastor, é possível ter uma vida de sucesso estando em pecado? Sim, porque sobre areia eu posso construir qualquer coisa. O que importa sempre, como a gente diz, né, gente, é o final, né? O que importa é o final. A areia tem uma construção rápida para agradar os olhos do momento. Quais são os olhos do momento? São os olhos que estão sedentos pela produção, sedentos pelo resultado. Irmão, você acha que não seria... Vamos pensar no nosso caso aqui. Alguém pode dizer aí lá fora, pô, pastor, essa igreja está muito pequena, podia ser maior. Essa igreja podia ir mais gente. Para agradar esses olhos, você acha que a gente conseguiria ou não encher essa igreja, gente? Conseguiria ou não? Gente, tem estratégia, um monte de estratégia aí, pô. Distribui aí 10 conto cada um, 20 conto cada um, né? Isso aqui é um absurdo, né? Mas vamos trocar, vamos mudar a estratégia. Não, esse negócio de dinheiro é meio polêmico, então não vou falar de dinheiro. O que nós vamos falar?
Vamos falar menos de pecado, não vamos pegar muito no pé não. Deixa o povo vivendo, aí Deus vai falando com eles. Essa coisa de pecado, essas coisas de pecado oculto, essas coisas de ter que ficar pedindo perdão, confessando. Deixa o Espírito Santo tratar, deixa que Deus, irmão, enche rapidinho. Porque ele vai sair de uma igreja que está batendo nele, por causa do pecado, e vai vir para uma igreja que vai alisar ele, que não vai mexer com o pecado dele. É óbvio que vai encher. Vai encher, a estratégia está aí. E é isso, os olhos do momento estão olhando para você, para cadê o resultado? Cadê? Aí o que você faz? Não, eu preciso melhorar essa construção aqui, eu preciso ser mais rápido, não está dando não. Então, acha uma areia, porque vai ser rápido. Na areia você mesmo pode construir, na areia você mesmo pode ir atrás, você mesmo resolve tudo, você mesmo consegue esconder se for o caso, na areia está tudo certo. Cuidado. E sobre a rocha? Porque nós estamos falando da construção, todos constroem, alguns sobre a areia e outros sobre a rocha. E sobre a rocha, irmão? Vamos falar da parte boa. Ah, a rocha. A areia, meu irmão, só tem facilidade. Agora eu tenho que dizer para você que a rocha, olha, para não errar aqui, quase tudo é dificuldade na rocha. Porque eu não sei aonde inventaram que a história do mar de rosas, a história de que Deus vai te dar tudo, de que vai dar tudo certo, irmão. Jesus foi bem claro, nesse mundo tereis aflições. A diferença de mim, de nós, de você, da igreja, para quem não está nem aí para Deus, é que no meio das aflições nós temos Ele conosco. Essa é a diferença, irmão. Porque a aflição vem para mim e vem para eles. Eles não têm aonde recorrer, você tem. Nesse mundo tereis aflições. E a rocha, mais tempo. Vai demorar mais. Quem sabe o que é você fazer um buraco numa rocha? Se é que eu não sei o termo técnico disso. Mas como é que eu posso fazer um buraco numa rocha, gente? Eu faço com a mão? Faço com a unha? Na areia dá para fazer, viu? Mas na rocha não dá não. Ah, irmão, vai ter que bater, vai ter que insistir. Só que tem um monte de gente que desiste e vai para a areia, porque a areia é mais rápido. Tenta fazer uma base, construir uma coluna sobre a rocha. Tenta fazer isso, não dá, irmão. A rocha vai exigir mais custo, vai gastar mais. Além do tempo, você vai ter que desembolsar mais coisa aí, vai ter que alugar mais, vai ter que de repente, renunciar ao seu tempo, renunciar ao seu descanso, renunciar ao seu gosto. Ah, porque eu gosto mas na rocha não dá para fazer isso. Na areia dá, mas na rocha não. Já viu aquelas obras arquitetônicas toda redonda, toda bonita, trabalhada? Na rocha não dá para fazer isso. Vai ficar quadradão mesmo. Vai ficar isso aí bruto mesmo. É o que dá, mano. Na rocha é isso aí. Aí você inventa. Ah, você é meio retrógrado, você é meio radical, você é meio isso. Não, eu sou cristão mesmo, na rocha. E é bruto, na rocha fica bruto assim mesmo. Graças a Deus que hoje inventaram o estilo rústico, né, gente? Então eu sou rústico, gente. A rocha me fez isso. Não tem como ficar tudo alisadinho, bonitinho. Na areia dá, mas na rocha não dá não. Já viu aquelas esculturas na areia, gente? Coisa mais linda, redondinha, bonitinha. A pessoa desenha, faz tudo certinho, porque a areia é maleável. Dá para fazer isso. Agora eu quero ver fazer isso com a rocha. Até consegue, mas que fica um negócio feio, gente. Mas fica feio. É, porque a rocha não dá. Ela não se deixa lapidar igual a areia. A rocha você tem que ir. E, gente, renúncia. Eu tenho um desejo, eu tenho um gosto, eu tenho uma vontade. Se isso vai contra a palavra de Deus, é construir sobre a rocha, quando você então renuncia esse desejo. Você renuncia esse desejo para construir a tua casa, para construir a tua família. Renuncia esse desejo para que você se construa num relacionamento com Deus. Eu estou renunciando porque eu estou construindo sobre a rocha. Estou gastando tempo. Estou envolvendo a minha vida maior sobre isso. Irmão, se você depois pesquisa na internet aí,
Como é que faz para você construir alguma coisa sobre pedra mesmo? Já viu aquelas casas que tem bonita na internet, na montanha, assim, ó? Aquelas coisas, gente, como que constrói aquilo? Não. Fica bonito, mas se você chegar perto é rústico. Não é uma casa igual nós temos na cidade, é rústico, gente, porque não é areia, não é terra, é rocha. Não é à toa que as teorias da conspiração, isso já é um fato comprovado, embora tenha muita coisa aí, né, não comprovada, mas os grandes bilionários do mundo estão construindo o que hoje em dia? Já não é de hoje, né, gente? Não é de hoje. Bunkers. Os bunkers, a maioria deles são feitos no meio de rocha. A montanha é feita de rocha. Onde que é o melhor lugar para mim, né, proteger? No meio da rocha. Faz uma casa lá no meio lá e pronto. Aquela coisa rústica, mas que protege, que é firme. Na rocha, as coisas importantes são tratadas como sagradas. Por isso que dá certo. Meu irmão, minha irmã, respeito aos pais é sagrado. Isso fica para os jovens. Sabe por que é sagrado? Jovem, adolescente. Sabe por que tem que ser sagrado? Porque vai envolver toda a sua vida futura. Para que te prolonguem os seus dias na terra. Ah, pastor, mas eu quero morrer cedo. Então, irmão, você vai me desculpar, você é diferente mesmo. E o texto prolongar, né, aqui de Salomão, né, nesse texto que nós conhecemos muito, não é só de você ficar velho, é de você ser bem sucedido naquilo que você faz. Respeita. Sabe que na rocha, as coisas que são importantes, se você tem um pecado oculto, meu irmão, minha irmã, você não é perfeito, eu não sou perfeito, não somos perfeitos. Confessa. Abandona. Isso é construir sobre a rocha. Se você tem uma fraqueza, vai lá e busca ajuda, porque fraqueza todos nós temos. Mas pastor, eu não consigo vencer. Irmão, fraqueza existe para você vencer. Mas se você não consegue vencer, meu irmão, busca ajuda, vamos orar junto, vamos procurar um jeito na palavra, para que você seja mais forte contra isso. Isso nunca vai acabar, mas você tem que ser forte. Isso é construir sobre a rocha, não é deixar, vai levando, irmão. Veio fresquinho aqui, fresquinho agora, do céu. Se você não aguenta segurar a tua língua, sabe, essa língua que fala, que não aguenta, você tem certeza que você não aguenta, irmão? Pensa na rocha, pega essa tua língua, põe numa pedra, põe assim, língua na pedra, pega uma outra pedra e começa a macetar ela assim, pedra com pedra e a sua língua no meio. É mais ou menos o que Jesus fala, né? Se o teu olho vai te condenar, irmão, fura o teu olho, arranca fora. Se a tua mão te condena, arranca a tua mão fora. Faz isso. Eu não vi, na história eu nunca vi ninguém arrancar a mão e o olho. Nunca vi. Mas tem uns zoiudo, mas tem uns par de zoiudo aí. Mas coragem de arrancar o olho ninguém tem. Quando se constrói sobre a rocha, as coisas sérias, importantes, são tratadas como sagradas. Você não pode continuar com esse pecado escondido, porque vai chegar lá na frente, o diabo vai te passar uma rasteira e o tombo será grande. Quantos vocês conhecem que estavam dentro da igreja pregando uma benção? Nossa, aquele irmão é uma benção. Olha, aquele irmão ora, meu Deus, eu sinto arrepiar. Olha o que aquela pessoa fala, olha que você vai ver vida de pecado. Aí daqui a pouco, irmão, quando vem o tombo, e para levantar depois? Até perdão, restauração, tudo acontece. Mas todo mundo sabe que não é mais a mesma coisa. Então resolve agora. Trata agora. Vence agora. Tentação, meu irmão, uma vez eu ouvi sobre isso. Tentação vem da palavra tentativa. É uma tentativa, não quer dizer que vai dar certo. Quando vem a tentação, é uma tentativa de fazer você cair. Não quer dizer que você vai cair. Então está te tentando, está tentando de novo. E vai tentar outra vez, não cai, irmão. É uma tentativa. Construa sobre a rocha. É uma construção na rocha, que geralmente não agrada aos olhos.
Não agrada aos olhos. Pastor, mas por que você não posta nada? Por que você não põe nada na internet? Meu irmão, estou construindo a rocha não agrada. Se eu pôr a rocha lá no Instagram, ninguém vai querer seguir eu, pô. Que é feio. É feio. Pegar uma parede de rocha, tirar uma foto e postar no Instagram, vai virar o que é isso? Né? Fala a verdade. Não agrada aos olhos do momento. Essa construção não é bonita. Essa construção não segue os padrões da atualidade. Não segue. Não segue. Esses dias eu vi uma notícia que vai ter uma nova série, novela, sei lá o que da TV aberta aí, porque eu vi num site, não vi na TV, que diz que vai ter uma galera que vai se reunir para... é uma banda que vai se reunir e a história, o enredo, né, da novela, aí, da série, é que eles vão estar viajando pelo Brasil, tocando, né, pelos barzinhos, até a coisa, tudo normal. Aí embaixo diz assim, mas eles são uma família nada tradicional. Colocaram assim, simples assim. Aí você vai ver lá, imagina, 3 pessoas andando, músico. Já entendeu, né? Isso aí, se postar, dá seguidor. Areia. Agora, uma família nada tradicional. Por que colocaram uma família nada tradicional? Porque, gente, quem que quer ver rocha? Quem que quer ver pedra que foi batida no tempo? Quem quer ver isso? Olha que coisa feia. Não tem um padrão de cor, não tem um padrão de beleza, não tem nada. É feio. É, irmão. É feio mesmo, por isso que ninguém quer. Por isso que ninguém quer. Só que se você está aqui hoje, é porque você escolheu o caminho excelente. Você escolheu o caminho sagrado. Você escolheu talvez o mais difícil, mas é o que vai fazer com que dure, com o teu legado. Pessoas lembrarão de você porque você está aqui hoje. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa construção não agrada aos olhos do momento. O que tem de casal, vamos separar, não aguento mais, vou largar, não sei o quê, areia. Irmão, você quer ser na rocha mesmo? Aguenta firme e vamos restaurar esse casamento aí em nome de Jesus. Isso é ser rocha, porque você vai olhar, hoje eu estava lendo, inclusive essa notícia, um aumento gradativo, exponencial, e agora já virou recorde. Começou com gradativo, daqui a pouco virou exponencial, agora já é recorde de divórcios, chamados divórcios grisalhos. O que são divórcios grisalhos? Pessoas que se divorciam a partir dos 50 anos. Agora, irmão, o divórcio já aumentou. Agora está aumentando já nas pessoas mais experientes. Irmão, isso aí é o que está acontecendo no mundo. Não tem jeito. Mas não tem como fugir. Tem. Se você escolher a rocha, que é a parte mais difícil. Alguém aqui pode dizer claramente, pôr a mão no coração e falar assim, Senhor, pastor, é fácil perdoar. Eu consigo perdoar. É tranquilo perdoar. Ninguém pode fazer isso, gente. Porque a nossa natureza não nasceu para esse negócio de perdão. A gente nasceu, sabe, essa natureza pecaminosa que tem dentro de mim, de você, nasceu para ser autossuficiente. Essa natureza, eu sou bom, eu cuido de mim mesmo. Então a hora que vem, não, perdão, perdoar alguém é sinal que você tem que dar uma rebaixada, não. Sabe? Então, meu irmão, casamento, seja quanto tempo for, é exercício do perdão. É você tá com a rocha, algumas rochas grandes, outras rochas menores, né? Tem casamento que o marido é uma rochona. Tem outro casamento que a esposa é uma rochona. Tem uns que é mais duro, outros é uma rocha, né, um pouquinho mais mole, mas é rocha. E aí como é que você faz? Aí o esposo, vou dar um exemplo, falar do esposo, né, o esposo vai tentar resolver a situação, tá bom, né, eu libero perdão, eu perdoo você, ou eu te peço perdão. O que é isso, gente? É um pingo d'água numa rocha. Um pingo d'água. Tum. Aí vem de novo, vai acontecer outra vez. Outro pinguinho d'água. Tum. Aí aconteceu outra vez, outro pinguinho. Irmão, 50 anos, e lá vai 60 anos de casado.
Aí daqui a pouco, depois de 60 anos, 70 anos de casado, imagina, 70 anos de casado, a rocha criou um buraco? Não, ela só criou uma leve, não sei como é que fala. Como? Deu uma desbastada, assim, bem pouquinho, porque deu uns pinguinhos a vida inteira de água ali. Não é isso? É a prática do perdão. Agora, eu não aguento isso aí não. Não é para mim não. Não é para mim. Aí o que ele faz? Já ali nos primeiros anos, arruma um martelinho e começa. Começa. Faz buraco? Faz. Irmão, mas dói, hein? Se aguentar durante esse tempo, vai longe. Mas melhor um pinguinho de água. Vai batendo que uma hora vai dar certo. Vai melhorando devagarzinho. Mas meu marido é um traste. Meu marido, irmã, pinguinho de água. Joga o pinguinho ali. Perdoa uma vez, perdoa outra. Porque eu sei, às vezes conversando com o marido, né, a esposa chega e fala, não, é um traste, ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o quê, tal. Aí você vai conversar com o marido, não, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo tranquilo, não, aqui a gente resolve e tal. A verdade são duas. Primeiro, é que o marido dificilmente reconhece que ele está errado, certo? Ok? Segundo, ele também tem coisa para falar, mas não quer falar da esposa. Também tem, mas não quer falar, porque a esposa também não é santa. O marido não é santo, a esposa não é santa. Dois não santos, que agora então estão construindo algo sobre a rocha. Irmão, isso aqui que eu falei para vocês parece o assunto mais, menos talvez, mais, não vou usar a palavra, menos popular possível. Que essa história de casar, de divorciar. Não, pastor, mas não. Irmão, se você escolher a rocha, vai durar. Em nome de Jesus vai durar. Em nome de Jesus. Porque quando nós escolhemos a rocha, quando você escolhe construir algo sobre a rocha, você está escolhendo algo para a eternidade. Você não está escolhendo algo para esse tempo. Você está garantindo a tua vida até depois que este corpo seu morrer. É isso que Jesus está dizendo. Para onde eu vou, para onde nós vamos, meu irmão, a areia não serve, só serve a rocha. Não tem jeito. A areia é bonita, mas só serve a rocha. A areia é mais fácil, mas só serve a rocha. Não tem outro jeito, irmão. O que nós estamos construindo aqui, você vindo aqui todo domingo com a tua família, com os teus filhos, com a tua casa, o teu casamento, você vindo aqui, é fazendo com que a tua família se torne então uma rocha nessa sociedade. Porque um dia uma pessoa que vai estar toda desvirtuada no pensamento vai encontrar na tua casa uma base forte, uma base firme. Sabe o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Guarde bem isso, que você depois, quando você vê por aí acontecer, você vai lembrar disso que eu estou falando. Famílias que hoje já estão capengando, já não são mais rochas, estão ali, tudo bem, mas não são mais rochas. Aí o pai, a mãe tem um filho, uma filha, graças a Deus envia então o filho para o mundo. Chega lá no mundo, o filho desvirtua tudo, vira um negócio. Mas peraí, eu criei você dentro da igreja, eu criei você lendo a Bíblia, como é que você está pensando essas coisas doidas? Areia. Veio a chuva, veio a tempestade. Quantos pais eu já conversei, pastor? Eu não sei. A gente estava dentro da igreja, a gente estava ali cuidando, tudo certinho, entre aspas, né? Tudo. Não, irmão, era uma construção sobre a areia. Constrói sobre a rocha. Porque o dia que ele for lá para a universidade, para a faculdade, não vai mudar a cabeça. Não vai virar do 0 para o 100 em 3 segundos. Mas como assim? E tudo que eu te ensinei? Irmão, irmã, pai, mãe, escolha a parte mais difícil no que diz respeito a criar os teus filhos. Se é não, é não. Mas vai ficar chateado comigo de novo. Mas é não. Mas é não. Não digo para fazer, né, como alguns já fizeram lá no passado. Alguns apanharam, hein, gente? Mas merecia também, né? Tem uns que merecia. Apanhava, meu Deus, como apanhava. Mas está aí, firmão. Está aguentando firme. Tá, não precisa bater toda hora, mas não vou falar mais porque agora está no YouTube.
Se eu falar mais aí vai cair a live, eu acho, viu? Se eu falar mais um pouquinho. Você entendeu, né, gente? Não precisa bater toda hora não, viu? Mais 3 pontinhos, vamos para o próximo. Guarde bem isso. Você pode construir sobre a areia, você pode construir sobre a rocha. Agora eu quero, antes de ir para o terceiro ponto, ler com você mais uma parábola de Jesus em Lucas capítulo 9, verso 57. Nós estamos falando sobre prática do Evangelho. Lucas 9, a partir do verso 57. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estamos falando de prática do Evangelho. Você entendeu que todos vão construir, mas agora eu estou falando especificamente do que você vai fazer, da sua prática, no dia a dia. Esse texto é maravilhoso. Eu poderia então dedicar depois um dia só só esse texto, só isso que Jesus falou. Mas eu quero rapidamente. Primeiro, Jesus já deixa bem claro: vou te seguir, eu estou contigo, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Jesus já vai com os 2 pés no peito. As raposas têm onde dormir, mas o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça. Então você toma cuidado, que esse negócio de vou te seguir, sou de Jesus, sou de Deus, não é tão simples do jeito que você está pensando, não. Jesus já vai direto, sabe? Seguir nem sempre quer dizer que as coisas vão dar certo. Seguir Jesus não é aquela coisa de falar, não, é batata, é certeza. Não, irmão, vai ter hora que as coisas não vão dar certo, e Deus está nesse negócio também. Por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deixa bem claro: pode ser que em um determinado dia teu sono não vai ser legal, viu? Teu sono não vai ser legal, mas contente-se com a minha presença. Oh, louvado seja o Senhor. E aí então Jesus diz para um outro: vem, segue-me. Aí ele fala: não, Jesus, eu vou, mas é o seguinte, deixa primeiro eu lá sepultar o meu pai, aí depois eu volto. Irmão, o que tem de migué dentro do cristianismo, com perdão dos miguéis aí, né? Será que vão cancelar eu também disso ou não? Que não, né? Que é aquela pessoa que não sou de Deus, não sei o que, eu vou contigo e tal, não, deixa comigo, vamos, estamos juntos, eu sou do Senhor e tal, aquela coisa. Aí quando Jesus, então vamos, agora chegou a hora, vamos. Não, então, sabe como é que é, tem que ir lá, né, resolver um negócio lá e tal. O texto aqui está dizendo o seguinte, é importante que os irmãos lembrem disso. Não quer dizer que o pai desse homem aqui estava num velório, que é ao que parece, né, que ele estava num velório, e aí ele vai lá, a hora que terminar o velório, vou lá, a hora que terminar o velório eu venho seguir o Senhor. Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte: deixe-me cuidar do meu pai até o dia que ele morrer. O dia que ele morrer, aí eu venho seguir o Senhor. Aí Jesus já dá outro pé no peito. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E aí Jesus está falando de 2 tipos de mortes aqui: a morte física e a morte espiritual. Os mortos espirituais, que era o caso dessa pessoa, ia lá sepultar um morto físico. Irmão, morto espiritual vai ficar atrás e resolver todas as coisas da vida antes de seguir Jesus. É isso que ele está dizendo. O morto espiritual pensa 10 vezes antes de agir com fé. Por quê? Porque mais importa resolver meus problemas aqui. Sabe o que é isso, irmão? Distração. Não adianta nada você dedicar a tua vida inteira à tua família e esquecer que em primeiro lugar na tua vida é Deus e não a tua família. Não adianta. Porque eu vejo hoje em dia algumas pessoas falando, parece uma idolatria da família agora.
Com perdão, até parece um sacrilégio eu falar isso. Porque eu tenho que amar minha esposa, tenho que cuidar das minhas filhas, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu sou homem, eu preciso fazer isso, ok. Mas se a minha vida com Deus não estiver ok, meu irmão, eu estou errado. Estou errado, eu vou passar o quê para a minha geração? Vou ensinar o quê para eles? E é isso que nós estamos vendo aqui. Com a desculpa de que eu preciso cuidar da minha família, eu estou deixando em primeiro lugar, que é o reino de Deus, o Senhor. Ele é em primeiro lugar. Por isso, homem, mulher, como é que está a tua vida com Deus? Porque você está cuidando da tua casa, está tudo bem? Não, estou cuidando da minha casa, então está ótimo. Mas e a tua vida com Deus? Como é que está? E o seu relacionamento com Ele? Jesus deixa bem claro, olha, o morto espiritual se preocupa com tudo, menos com o próprio Cristo, menos com fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Ah, mas não dá hoje. Irmão, nós temos falta de obreiro, vocês acham por quê? Por que a gente tem falta de obreiro? Porque tem um monte de gente preocupado com o seu trabalho, com a sua família, está preocupado com tudo. Ah, pastor, mas trabalhar na igreja não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Concordo. Mas uma coisa puxa a outra, isso é fato. Isso é fato mesmo. Agora, a cobrança do trabalho que você precisa fazer para Deus, não sou eu que vou dar. É o próprio Deus ao teu coração. Se é que já não fez isso. Não, pastor, mas quando? Olha, quantas pessoas já ouvi na vida, gente, na vida. Não é um nem dois, não, porque quando eu me aposentar, porque quando eu tiver estabilizado, porque quando, vai lá, o morto espiritual, sepultar lá o seu parente, depois você volta. Aí você vê se Jesus vai estar lá esperando você. É isso que Jesus fala, veja, eu não vou estar mais aqui, tem que ser agora. Todos os discípulos de Jesus, aí Pedro, está acontecendo aí? Tá pescando? Então vem. Aí Mateus, está aí no imposto? Vem. Vem, é agora, irmão, é agora, eu vou passar aqui, não vai ter mais jeito, não vai ter mais chance. Essa é a tua chance, irmão. Essa é a minha chance. Deixe que o mundo cuide dos seus afazeres. A sua prioridade é outra, porque nós não somos habitantes desse mundo. Será que você consegue entender? Ah, pastor, mas está indo bem minha vida, mas está indo bem porque Deus é contigo, mas você não é habitante desse lugar. Porque tem gente que confunde estar indo bem no mundo e ele acha que ele é uma árvore desse lugar, ou seja, ele começa a criar um monte de raiz assim, não, mas você não é daqui. Você não é daqui. Guarda bem isso. E aí por último Jesus diz sobre a mão no arado. Porque uma pessoa, estava ali, interpelou ele, fala assim, não, mas eu preciso ir lá e tal. Jesus diz o seguinte, presta atenção. Evangelho é trabalho. E eu não estou falando trabalho na igreja, eu não estou falando ministério, estou falando trabalho para Ele, para o Senhor. Vai ter que trabalhar. Evangelho, irmão, é suado muitas vezes. Porque nós vivemos num mundo que não quer saber nada de evangelho. Então você vai ter que remar contra essa maré. Então evangelho é seguir Jesus. O que você vai fazer? Mão no arado. Isso é seguir Jesus. Mão no arado. E quem lembra antigamente como era assim, você pesquisar na internet, você vai ver os vídeos, o boi começa a andar. Você pegou no arado, meu irmão, a força é do boi. O que você tem que fazer? Só direcionar para o sulco sair correto, para sair retinho. O que Jesus está dizendo aqui? Não olha para trás, porque se você olhar para trás, o que você começar a construir na frente vai começar a fazer assim, ó, porque o boi não vai parar. Você está entendendo? O boi não vai parar. Quem segue Jesus põe a mão no arado, não olha para trás. Olhar para trás é distração, irmão. É a mesma distração de Marta. Lembra de Marta? Ah, mas eu preciso deixar tudo certo. Ah, mas eu preciso ajeitar tudo. Ah, mas eu preciso... Distração. Jesus já está aí. Jesus já chegou. Já viu aquela pessoa que vai arrumar a casa para a visita chegar? Vamos arrumar a casa porque vai chegar uma visita importante. Aí começa, arruma. A visita chegou e ela está arrumando ainda. Mas já chegou. Não, mas tem que arrumar. Mas a visita chegou já. Não adianta mais arrumar. O que ela viu, já viu. Distração. Quem segue a Jesus, põe a mão no arado, começa a trabalhar. E agora eu estou falando de evangelho na prática. Não é apenas trabalho na obra do Senhor. Eu estou falando de dar trabalho. Você, de fato agora, renunciar, seguir a Cristo, fazer o que tem que ser feito.
Em nome de Jesus, irmão. Que tal você perder um pouco de sono para orar? Que tal você perder um pouco do tempo do seu dia para ler a Bíblia? Mas não é aquele tempo que você está morto, desgastado, vai ler a Bíblia, lê tudo errado, o Senhor abençoa meus pecados, e assim vai. Começa a ler, Senhor, né? Que o Senhor me ajude, né? Traz todos eles para perto de mim, os meus inimigos. E, né, começa a falar um monte de besteira, porque está entregando para Deus o pior do seu tempo. O pior. Que tal então você gastar um pouco mais? Deixar de fazer algumas coisas para Ele? Sabe por quê? Porque o diabo está só esperando. O diabo está esperando, ele está fazendo estratégias prontinhas, para quando chegar o dia, falar, agora eu vou derrubar. Por quê? Porque não está na rocha. Irmão, seguir a Jesus, o evangelho na prática, é mão no arado, e vamos embora, sem distrair, irmão, não se distraia. Não se distraia. Você sabe que a culpa é uma distração. Quando a gente peca e guarda o pecado e deixa o pecado lá dentro, não, já pedi perdão para Deus, já está tudo certo e tal, ok, segura aí. A Bíblia diz que confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando você peca e não confessa, viu? E eu estou falando aqui, às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, mas já pedi perdão para Deus, mas e o teu marido? E a tua esposa? Hã? E essa pessoa que foi lesada com isso? E aí? Não, pediu perdão, está certo? Não, irmão, a culpa está aí. O diabo está com essa carta na manga. Uma hora a coisa vai aparecer. Pode esperar. Ah, mas o tempo resolve. Não resolve. Nesse caso o tempo é inimigo. Só vai piorar lá na frente. Só vai piorar. Quantas pessoas vão dar conta das palavras malditas que falaram? 10 anos depois, 20 anos depois, mas eu nunca falei nada. Aí 20 anos depois vai aparecer alguém e falar, você lembra aquele dia que você falou isso? Mas eu nunca falo nada, não. Da minha boca, jamais. Irmão, presta atenção. Cuidado. Eu sei que talvez essa palavra não seja tão agradável para a sua vida. Não é para ser agradável mesmo, viu, irmão? Não é. Não foi agradável para mim também, não vai ser para você também, viu? Não é mesmo. Muita coisa do nosso dia a dia, gente, tem nos distanciado do Senhor. Muita coisa. Eu estava vindo aqui para a igreja, que eu estou ouvindo um podcast que eu queria ouvir de um autor. Ele escreveu um livro, e eu queria ouvir, né, mais o autor sobre o livro. E ele fala sobre o problema da perversão sexual nos dias de hoje. Irmãos, nós já vivemos num mundo, com perdão da palavra, talvez não exista, né? Num mundo pornificado. Já é assim. E ele fala isso claramente, que no passado, uma mulher, quando ela via tinha uma foto ou alguma mulher de biquíni, logo ela já tinha vergonha, ela tampava o olho da criança. Hoje você vê outdoor assim, tranquilamente. E aí ele usa a expressão que eu gostei muito disso, talvez eu vá usar isso em algum momento. Sabe o que é isso, gente? Veneno diluído. Pega um veneno mortal, que se você tomar 1 ml você morre, dilui essa 1 ml em 20 litros de água. Vai tomando. Você não vai morrer na hora. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Já estamos aceitando, já está tudo certo. Só que sabe o que aconteceu? O diabo criou uma estratégia para esconder. Está escondido. É cristão, é crente, é de Deus, é isso, e prega, e faz o quê? Mas está escondido. A perversão está lá. Porque está fácil. Está assim, próximo. Não, é fácil você conseguir hoje essas coisas. Cuidado, irmão, cuidado. Repito, eu sei que não é tão agradável, mas é o que nós precisamos. Para esse tempo. Cuidado. Irmão, não há como, irmã, servir a Cristo sem prática. Nós já entendemos isso. Guarde bem isso. Crer em Deus é diferente, bem diferente de obedecer a Deus. Crer em Deus é construir sobre areia. Obedecer a Deus é construir sobre rocha. Crer é diferente de obedecer. Você está entendendo, irmão?
crer em Deus. Ah, porque eu creio em Deus. Ah, porque eu sou de Deus. Não é a mesma coisa que seguir, que obedecer a Deus. Não é a mesma coisa. Oh Deus, tem misericórdia de nós. E por último, que nós aprendemos então com o texto que nós lemos primeiro: todos passarão pela prova. Lembra? Todos ouvem, muitos vão até falar. Segundo, todos vão construir. Tem o trabalho de fazer isso. E terceiro e último, todos vão passar pela prova. Porque a Bíblia diz que a mesma prova pegou as duas casas. Todos vão passar. Ah, mas não, todos vão passar, porque a lei... Não, irmão. Ah, está difícil para você, uma hora vai ser difícil para ele também. Fica tranquilo. Ah, está mais fácil para você e para ele está difícil? Fica em paz, que uma hora o jogo inverte. Todos passarão pela prova. Primeiro, o texto diz, e não à toa, a chuva vai cair. E guarde bem isso, por que Jesus fala chuva, rio e depois vento? Por que Jesus fala? Não é à toa, gente. Chuva não é destruidora. Na maioria das vezes a chuva não destrói. Vem a chuva, aí o que construiu sobre a areia fala, tá vendo? Aí tá aguentando, pô. Falou que não ia virar nada, essa construção não, aí tá aí, ó. A chuva não destrói de começo não, irmão. Falaram aí que eu não devia construir sobre essa areia, porque essa areia aqui, qualquer coisinha derruba, aí tá chovendo, não tá acontecendo nada, tô firmão aqui, tô aguentando. É isso que Jesus está dizendo, olha, vai vir a chuva, e na chuva, vai parecer que está tudo certo. Mas aí vem os rios transbordarem. O que significa os rios transbordarem? Quando um rio, transborda, o que está debaixo dele entra numa espécie de pressão. Nós sabemos que toda ponte sobre um rio, a base dela está dentro do rio. Logo, se ela é sobre o rio, a base está dentro do rio. Aquilo que precisa ser construído ali, precisa aguentar uma pressão diferenciada do que está de fora. Porque a água pressiona, a água comprime. Então veio a chuva, sabe aquela chuvinha? Sabe uns pinguinhos? Dói, mas dá. Daqui a pouco vai vir o quê, gente? A pressão. Quando os rios transbordam, vem a pressão. Aí vem a prova da base. Repita comigo, a prova da base. Agora nós vamos ver se a base é forte mesmo, porque veio a pressão. O rio transbordar aumenta a pressão da água sobre a base. Gente, não tem areia que consiga suportar a pressão da água. Irmão, se você encher a tua boca de água e cuspir na areia, você vai mudar o formato da areia, porque a areia não aguenta a pressão. E olha a pressão que você tem na boca, gente, não é nada, ela não aguenta. Primeiro vem aquela chuvisco, daqui a pouco vem a pressão. E por último, o que é que pode sobrar? Você já viu aquele castelinho de areia? Aquele castelinho de areia que a criança constrói, aí vem a onda, volta a onda, ficou só um pedacinho do castelo assim, ó. Ficou só um montinho de areia. Aí o texto diz, mas a queda vai ser grande, não é assim não. Vai vir agora os ventos e vão soprar. Para que então não sobre mais nada. Tudo aquilo que ficou ainda acima das águas será destruído. Irmão, mas pode vir vento, pode vir pressão, pode vir chuva. Observa a rocha para você ver. Onde a água para, gente? Aonde a água bate? Aonde? Na rocha. Pode ver, a água está lá, todo dia batendo. É o único lugar que a água não passa, é ali, é a rocha, está batendo. Não vai. A maré vai subir. A hora que descer, a rocha está lá. É isso que você, nós estamos construindo. Irmão, irmã, não importa o tamanho da sua construção, não importa o tamanho do seu projeto, não importa o tamanho da conta, que você vai ter que desprender para poder, o que importa é a base. Estando firmado sobre Ele é a nossa base, Jesus Cristo é a nossa rocha. Coloque Jesus em tudo. Se for o caso, meu irmão, mude o teu vocabulário, sabe? Muda o teu vocabulário. Não sei, as coisas não estão dando certo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Põe Jesus no teu vocabulário, põe o Senhor no teu vocabulário. Começa a falar de rocha, começa a falar da rocha, começa a falar dessa pedra.
e construir essa base, porque hoje a gente tem a tendência de ir mudando o vocabulário, e não, vamos atualizando, daqui a pouco ninguém fala mais de Jesus, ninguém fala mais de Senhor, ninguém fala mais de Deus, agora é o eterno, agora é não sei o quê. Irmão, vai colocando a rocha na tua base, vai acostumando a tua casa, a tua família com a rocha. Uma coisa que a Júlia, perdão filha, mas eu tenho que falar, tem jeito, que a Júlia sempre escuta a gente falar quase todo dia para ela: você já fez seu devocional hoje? Você já orou hoje? Quase todo dia, encontra a gente sim. Peraí, já leu a Bíblia hoje? Já fez seu devocional hoje? Mas na maioria de nós, gente, quando chega, né, um determinado momento que você tem que decidir alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa: mas será que eu fiz a coisa certa? Mas se eu fazer tal coisa? Irmão, será que se eu orar? Será que se eu buscar Deus? Será que se eu ler a Bíblia? Será? Começa a colocar a rocha, porque o que importa é isso, a base, meu irmão, é a prática. A pergunta que fica para mim e para você: quando é que nós vamos começar? Se você está vivo e está aqui hoje, tem tempo, ainda há tempo de nós começarmos. Duas frases que eu me inspirei muito para poder, então, preparar esse sermão. Uma foi inspirada em Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, e outra em John Wesley, que inclusive, né, é o fundador da Igreja Metodista, da qual nós fomos formados, né, o avivamento bíblico. Não é o muito ouvir que transforma, mas o pouco praticar com sinceridade. Se você pratica pouco, você já está sendo transformado, pelo menos um pouco. A palavra de Deus não muda o mundo até mudar quem a escuta. Irmão, tem gente louca para conquistar o mundo. Primeiro, mude você. Mude você. E você vai ter essa autoridade para mudar as pessoas, para levar aquilo que muda as pessoas. Aleluia. O que Deus tem então para nós essa noite é isso. E eu quero levar você a fazer essa oração comigo. Vamos fazer essa oração juntos. Aos irmãos que nos acompanharão, que nos acompanharam nesse espaço-tempo aí na internet, que você possa encontrar também na sua vida o sentido e buscar essa base do Evangelho na prática, colocando o Senhor como base, como rocha na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Não vou pedir para você se colocar em pé, não. Você vai ficar sentado mesmo. Nenhum movimento agora para que possa chamar a sua atenção, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós estamos à tua presença, Senhor. E eu sei que o Senhor tem preparado um novo tempo para as nossas vidas, para a vida de cada um que aqui está, para a vida da igreja. Eu sei que o Senhor tem preparado, Pai. Mas eu sei também que o Senhor tem nos preparado para esse novo tempo. E nós queremos, ó Deus, ser ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos, ó Deus, da tua palavra. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, no poder que o Senhor exerce sobre nós, nesse lugar, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Pai, ao coração dele, ao coração dela, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, seja em qual área que for, meu Pai, em nome de Jesus. O que é, Deus, nesse coração, que ainda é areia, o que é, Pai, nessa construção, que está prestes a ser destruído, porque não foi construído sobre a rocha. Pai, alguns aqui construíram algumas áreas da sua vida sobre a rocha, mas outras áreas está sobre a areia, está num perigo iminente de destruição. Espírito Santo, eu te peço, mostra para eles, ó Deus, mostra para cada um. Pai, eu não estou aqui para revelar, não estou aqui hoje não, para revelar aquilo que o Senhor está fazendo na vida, no coração de cada um. Eu sei que o Senhor, Espírito Santo, é plenamente, perfeitamente capaz
de mostrar ao coração dele e dela o que é que precisa ser construído sobre a rocha. Ah, meu irmão, o Senhor está te dizendo: abandona essa construção aí e vai para um terreno mais firme. Minha irmã, abandona esse sentimento, porque isso é areia. Vai para a rocha, porque você vai se sentir mais segura ali. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você já ouviu conselhos de pessoas falando: olha, constrói sobre isso aqui, fica nisso aqui, vai por aqui, e o Senhor está dizendo: não fui eu, não fui eu. É uma pessoa que foi usada para colocar você sobre a areia, e você começou a construção achando que era o Senhor que estava falando. O Senhor está dizendo: não fui eu, não fui eu. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito mais poderoso, aguenta muito mais. Para essa construção agora. O que o Senhor faz nos nossos corações aqui nessa noite é lindo, é lindo. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Toda barreira caia por terra, todo espírito de religiosidade caia por terra, toda mentira caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra toda culpa, em nome de Jesus. Caia por terra toda escama dos olhos, tudo aquilo que tem tampado os ouvidos, caia por terra, em nome de Jesus. Esse é o novo tempo que o Senhor tem para a sua vida, para as nossas vidas, como igreja. Esse é o novo tempo que o Senhor tem para a sua família, para a sua casa, para a sua geração. Vamos colocar em pé, vamos colocar em pé. Nós vamos cantar, terminar cantando essa última música. Oh Deus, por favor, nós já estamos terminando, mas nós vamos cantar, adorar a Deus com esse cântico. E você com a mão no teu coração dizendo isso para Ele: Senhor, me perdoa, lamento, Pai. Eu lamento, Senhor, porque muitas vezes eu adorei ao Senhor de maneira indiferente. Eu não cantei de coração, porque eu estava, Senhor, firmado na areia. Agora não é tempo de pedir. Nós não viemos atrás de bênção, nós viemos atrás da presença dEle, apenas da presença dEle. Se você puder, cante esse cântico da maneira mais sincera que você puder, da maneira mais sincera que você conseguir. Nada mais além da tua presença. Oh, aleluia. Enche esse lugar, ó Deus. Diz isso para Ele de coração, sem pedir nada. É esse lugar, Pai.